Oi, eu sou a professora Ana Júlia, estou dando continuidade ao nosso curso de reação de adição eletrofílica. Essa é a nossa aula, a nossa videoaula 03, aonde nós vamos desvendar alguns mistérios dos mecanismos de reação. Quero também lembrar vocês, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Vamos dar continuidade à execução do projeto Kekulé, tá? Que é Tecnologia a Serviço da Educação de Qualidade, realizado na Universidade do Estado do Amapá. E, dando continuidade, a gente vai ver as reações de adição eletrofílica. Tá? Como nós já vimos, né, em aulas anteriores, esse tipo de reação de adição eletrofílica acontece em ligações π entre carbonos. Tá? Toda vez que você tiver uma ligação π entre carbonos, acontecerá a reação de adição eletrofílica. Tá? Então, nós temos um exemplo aqui de uma adição de oxiácido. Né? No nosso primeiro encontro, nós fizemos uma adição de hidrácido. Hoje nós vamos fazer uma adição de oxiácido. Então, você tem aqui o substrato, né, que é o eteno. Aqui no eteno você vê a presença da ligação π e da ligação sigma. Como a ligação π favorece o efeito de ressonância, né, que é o movimento de elétrons entre os orbitais π, você pode fazer a adição de reagente nesses carbonos. Então, o reagente que nós vamos trabalhar é o ácido sulfúrico. Né? O ácido sulfúrico ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Esse que eu acentuei, que nós vamos trabalhar com o eletrófilo. E aqui o ânion hidrogenosulfato, que vai ser o seu nucleófilo. Tá? Então, já identificamos o eletrófilo e identificamos o nucleófilo. Tá? Bom, como eu falei anteriormente, vai acontecer a adição integral desse reagente no substrato, né, para poder dar esse produto aqui. Então, você teve a adição integral do ácido sulfúrico. Aqui a parte eletrofílica e aqui a parte nucleofílica do reagente. Tá? Então, nós vamos agora verificar cada etapa do mecanismo dessa reação. Tá? Para começar, vamos analisar o substrato. Aqui você tem o modelo molecular do eteno. Né? Esse modelo molecular é importante porque dá para você visualizar no espaço os hidrogênios. Né? Aqui é um outro ângulo de visualização do eteno. Né? Aqui você está vendo a visualização do eteno mostrando as 5 ligações sigma, 1, 2, 3, 4 e 5. E os orbitais π que são responsáveis pela ligação π. Né? Aqui, quanticamente falando, a gente tem uma nuvem de elétrons passando por cima e por baixo do encadeamento. E aqui é como nós escrevemos normalmente o eteno. Né? Então, essa é a visualização do substrato que será utilizado. Agora, vamos dar uma visualização no reagente. O reagente é o ácido sulfúrico. Como eu falei ainda há pouco, a gente vai pegar um dos hidrogênios ionizáveis desse ácido e usar como eletrófilo. E o ânion hidrogenosulfato nós vamos usar como nucleófilo. Aqui você tem um modelo molecular do ácido sulfúrico, né? Onde mostra os 2 hidrogênios ionizáveis, esse e esse outro aqui. E aqui é o nucleófilo que nós vamos utilizar, que é o ânion hidrogenosulfato, que tem uma carga negativa aqui nesse oxigênio. Né? Então, essa é a visualização do substrato que será utilizado no mecanismo. Tá? Então, na primeira etapa do mecanismo, como se trata de um substrato rico em elétrons, nós temos deslocamento dos elétrons π na captura do hidrogênio ionizável, né, que é o eletrófilo. Né?
e sendo deslocado para o meio reacional o ânion hidrogênio sulfato, que vai ser o seu nucleófilo. Então aqui você tem, na primeira etapa, a formação do carbocátio, né, carbocátio primário, de baixa estabilidade, e aqui o nucleófilo, que é o ânion hidrogênio sulfato. Essa aqui é a etapa lenta do mecanismo, é a etapa determinante da velocidade da reação. Na segunda etapa, você vai ter a conexão do nucleófilo, o ânion hidrogênio sulfato, no carbocátio intermediário. Como é uma formação de ligação, né, porque aqui nesse carbono catiônico, na verdade você tem um orbital P vazio, que vai receber um par de elétrons e formar uma ligação com o ânion hidrogênio sulfato. Como está ocorrendo formação de ligação, você vai ter nessa reação uma baixa energia de ativação e você vai ter uma etapa rápida, né, porque a energia de ativação é baixa. E o produto que você forma é o sulfato ácido de etila. Tá? Agora vamos ver um diagrama de energia para essa reação. Tá? Então você tem, nessa etapa, que é a etapa endotérmica, né, que é a primeira etapa do mecanismo, você viu que eu tenho envolvimento tanto do substrato, que é o eteno, quanto do reagente, que é o ácido sulfúrico. Tá? Então, o reagente interage com o substrato e você tem, através de um processo endotérmico, a formação do intermediário. Esse intermediário, uma vez formado, interage com o nucleófilo, que é o sulfato, que é o ânion hidrogênio sulfato, através de uma etapa rápida, com uma baixa energia de ativação, obtendo o produto que é o sulfato ácido de etila. Né? Aqui você tem o sentido da reação e aqui você tem a grandeza fisicoquímica envolvida na liberação de calor da reação, que é a entalpia. Né? Aqui, se você quiser trabalhar com as outras grandezas fisicoquímicas, você pode, através dessa equação fundamental da termodinâmica. Então, nessa equação, você tem que a variação da energia livre de Gibbs é igual à variação de entalpia menos a temperatura absoluta em Kelvin multiplicada pela variação de entropia. A entropia, ela mede a desorganização molecular, né, que acontece em qualquer sistema reacional. A entalpia vai te dizer se a reação é endo ou é exotérmica. E a energia livre de Gibbs, né, que é o ΔG da reação, ele vai te dizer se o processo é espontâneo ou se o processo é não espontâneo, que é aqui o ΔG. Tá? Quando a gente tem o ΔG menor que zero, você tem um processo espontâneo. Né? Quando você tem o ΔG igual a zero, você tem o equilíbrio numa reação. E quando você tem a variação de energia livre de Gibbs maior que zero, você tem um processo não espontâneo. Bom, agora nós vamos trabalhar vendo a adição de água. A adição de água, através de uma adição eletrofílica, ela leva à formação de álcool. Né? Então, aqui você tem o but, um eno, né? But porque você tem 4 carbonos, tá? Um eno porque a ligação π está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, aqui você vai ter a formação do butan 2-ol. Bom, essa reação ela acontece em meio ácido. Tá? O ácido utilizado nessa reação é o ácido clorídrico ou o ácido sulfúrico. Aqui você tem uma amostragem através do modelo molecular dessa reação. Então você tem o but 1-eno, né, os carbonos sp2 aqui em verde, tá?
que são responsáveis pela formação da ligação π, e aqui você tem a parte de encadeamento com carbono sp3, que é esse carbono e esse aqui. Todos dois são com hibridação sp3. Tá? O sítio reacional vai ser aqui na ligação π, né? É o sítio reacional, é onde vai acontecer a transformação química. Tá? Aqui a adição de água, você tem aqui a molécula de água com uma geometria angular, né? E aqui o meio ácido, né? O ácido que nós vamos usar é o ácido sulfúrico, né? E aqui você tem a estrutura do butano 2-ol. Então você tem a hidroxila aqui localizada no carbono sp3 secundário, né? Você tem esse carbono aqui sp3 secundário. Então vamos visualizar agora o mecanismo dessa reação. Então, a primeira etapa. Bom, como você vai fazer a adição de água, né, em meio ácido, a primeira etapa vai ser a ionização do ácido sulfúrico, né, que vai estar em água, né? Quando você ioniza o ácido sulfúrico, você tem uma reação do tipo ácido-base de Lewis, onde o par de elétrons captura o hidrogênio ionizável e desloca para o meio reacional o ânion hidrogênio sulfato. Tá? Então, é uma reação do tipo ácido-base. Então, aqui você vai ter no produto a água protonada, né? Esse aqui é o hidrogênio ionizável do ácido sulfúrico que foi capturado pelo par de elétrons do oxigênio da água, dando uma água protonada, também chamada de cátio hidrônio. E o ânion hidrogênio sulfato. Então, essa seria a primeira etapa do mecanismo. Bom, na segunda etapa, você tem a água protonada, ou seja, o cátio hidrônio, interagindo com o alceno, né, que é o but-1-eno. Como é que vai acontecer esse processo? Normalmente, aqui a gente tem uma alta densidade de elétrons, então esses elétrons π vão se deslocar e capturar esse hidrogênio ionizável, né? E desloca para o meio reacional a água. Então, você tem a água deslocada para o meio reacional, né? Que é um nucleófilo neutro, e aqui o intermediário formado, que é o cátion, né? Um cátion que foi formado no carbono 2. Então, aqui você tem um carbocátion secundário, tá? Que é o intermediário da reação. Terceira etapa, né? Então, nessa terceira etapa, você tem a conexão do nucleófilo, água, no intermediário carbocátion, né? Então, você tem o deslocamento do par de elétrons aqui do oxigênio, tá? Rumo a esse orbital P que está aqui nesse carbono 2, né? Então, ele é catiônico, ele tem um orbital P vazio, certo? Então, esse par de elétrons vai formar uma ligação química. Só que, veja bem, quando você formar a ligação, você vai usar esse par de elétrons. Então, o oxigênio vai estar doando esse par de elétrons. Como ele está doando esse par de elétrons, ele faz a ligação e fica catiônico, né? Porque ele doou um par de elétrons. E aí você vai ter o que a gente chama de álcool protonado. Por que é um álcool protonado? É um álcool porque você tem hidroxila conectada num carbono sp3, né? Protonado porque ele está com um hidrogênio aqui a mais, né? Então, nós vamos ter que retirar esse hidrogênio através de uma reação ácido-base para poder obter apenas a hidroxila conectada aqui nesse carbono 2. Então, vamos para essa desprotonação. Então, agora a próxima etapa seria a desprotonação do álcool. Tá? Então, aqui você tem a desprotonação do álcool, a água, né, desloca o seu par de elétrons e captura esse hidrogênio ionizável. Ao ser capturado, você tem o deslocamento desses elétrons aqui, da ligação sigma, para o oxigênio, né? Com isso, você
obtém o álcool, né, com a sua hidroxila conectada no carbono sp3,2, né? sp3 é o carbono 2, né? Carbono 1, esse é o carbono 2 e é um carbono sp3. Então, aí você vai ter o produto da reação, que é o butano 2-ol. E no meio reacional, você vai ter o cátion hidrônio, né? Que é liberado. Então, essa é uma forma de você obter álcool a partir de alceno. Agora nós vamos estudar uma adição que é chamada de adição Carrach. Esse mecanismo ele foi descoberto em 1930, né? E qual é o objetivo desse mecanismo? Esse mecanismo ele possibilita você obter produtos anti-Markovnikov, tá? Porque numa adição normal, que é a adição polar, né, que se processa na ausência de luz, você obtém o produto Markovnikov. Ou seja, você tem a entrada do eletrófilo sempre no carbono mais hidrogenado e a entrada do nucleófilo no carbono menos hidrogenado. Então, essa é a regra de Markovnikov. Então, o produto é um produto Markovnikov. Agora, não esqueça que para você ter esse produto Markovnikov, você tem que fazer a reação na ausência de luz, né? E o mecanismo ele é feito através de uma adição polar, né? Onde ocorrem as cisões heterolíticas, né? E quando você vai fazer na presença de luz ou de peróxido, ou com aumento de temperatura também, essa reação ocorre, você vai ter um mecanismo diferente. O mecanismo agora ele não é mais um mecanismo polar. Ele vai ser um mecanismo que vai acontecer via radical livre. Porque quando você trabalha com luz ou peróxido, você trabalha com um mecanismo onde você vai obter cisões homolíticas e vai gerar, em consequência disso, radicais livres no meio reacional. E o produto fica anti-Markovnikov. Você vê que no produto anti-Markovnikov, você tem a conexão do bromo no carbono primário. E no produto Markovnikov, você tem o bromo conectado no carbono secundário, né? Então, esse mecanismo aqui é o que nós estudamos já, né? Agora nós vamos aprender como é que se processa esse mecanismo aqui, que é na presença de luz ou peróxido, tá? Que é o mecanismo via radical livre, tá? Esse mecanismo ele tem várias etapas. Ele tem uma etapa de iniciação, que nós vamos ver agora. Ele tem uma etapa de propagação e uma etapa de término. Nessa etapa de iniciação, você vai trabalhar aqui nesse mecanismo com peróxido orgânico e você vai ter, ao longo do mecanismo, apenas cisão homolítica. Ou seja, você vai ter uma quebra da ligação, né? Uma cisão da ligação aqui no meio e cada átomo vai com o seu elétron desemparelhado, né? Então, você vê que a seta ela é diferente, né? Porque aqui eu estou fazendo uma cisão homolítica e o resultado vai ser um radical livre. Então, esse peróxido orgânico, através de aquecimento, ele favorece essa cisão homolítica e a obtenção do radical livre alcóxido ou alcoxil, né? Esse aqui é um processo endotérmico, né? Já que a gente está fazendo cisão de ligação. Então, veja bem, eu obtive aqui um radical livre, né, que vai agora, no meio reacional, provocar a propagação da reação. Então, agora na etapa de propagação, eu tenho, né, o radical livre, BR,
alcoóxido gerado, ele interage com ácido bromídrico e gera o radical livre Br, né? Depois que esse radical livre Br é gerado, que seria o seu reagente eletrofílico, você tem a cisão homolítica na ligação π, né? E essa cisão homolítica promove a conexão do bromo, que é o eletrófilo, né? E o deslocamento de um elétron apenas para esse carbono secundário. Então, você vai ter aqui um intermediário de reação, que é um radical livre no carbono secundário, né? Então, você vê aqui que é um processo exotérmico, né? Porque está ocorrendo a cisão da ligação π de forma homolítica, tá? Bom, prosseguindo, você vai ter aqui a interação, né, do intermediário com o reagente. Então, você tem aqui o radical livre gerado no carbono, né, através de um processo via radical livre, você tem aqui a conexão desse hidrogênio na forma de eletrófilo, ele vai com seu elétron desemparelhado e faz a conexão aqui, né, no intermediário. E você gera, por meio reacional, o bromo na forma de radical livre, tá? Então, aqui, nesse momento, você já está com o produto desejado, tá? É um processo exotérmico também, porque você teve cisão da ligação aqui de forma homolítica, né? E aqui já é o seu produto desejado. Agora, a etapa de término, você tem a possibilidade de obter vários produtos secundários, porque todos os radicais livres que foram gerados ao longo do mecanismo, eles podem se conectar e gerar produtos secundários. Esse aqui é o seu produto desejado, um bromopropano, tá? É um haloalcano primário. E agora, nessa etapa de finalização, você vai ter os produtos secundários. Aqui eu fiz uma amostragem para você de um produto secundário. É você pegar o intermediário, né, que foi formado, né, e juntar com um outro intermediário. Duas moléculas do intermediário formado, quando elas se juntam, porque são radicais livres, então ela forma esse produto secundário, que é 1,4-dibromo 2,3-dimetilbutano, né? Então, qual é a desvantagem dessa reação? É a quantidade de produtos secundários que são formados. Então, junto com o produto que você deseja, vem uma série de produtos secundários. E isso faz com que essa reação Carrache, ela não seja muito utilizada em síntese orgânica. Agora vamos dar uma olhada na regra de Markovnikov, né? Nós vamos mostrar através da ressonância a regra de Markovnikov. Então você tem aqui uma ligação π entre um carbono secundário e um carbono terciário, né? Esse carbono aqui é um carbono sp2 terciário, porque ele está ligado a 1, 2 e 3 carbonos. Então, ele é um carbono sp2 terciário. E aqui você tem um carbono sp2 secundário. Então, você pode fazer a ressonância nos dois sentidos. Você pode deslocar o par de elétrons, né, por orbital P desse carbono sp2 secundário, né, que eu chamei de movimento A, e você pode deslocar o par de elétrons para o carbono sp2 terciário, né? Então, que eu chamei de movimento B. Então, vamos ver o que você obtém aqui quando você faz o movimento A, né? Quando você faz o movimento A, você vai ter essa ressonância, o par de elétrons deslocado para o orbital P do carbono sp2 secundário,
então ele fica negativo. E o carbono sp2 terciário fica com orbital vazio, então ele fica catiônico. Tá? Esse produto aqui ele é o mais estável, porque esse carbono catiônico aqui, ele é estabilizado pelo efeito de hiperconjugação, devido a essas duas metilas aqui que estão conectadas nesse carbono. Então, é como se você tivesse a dispersão dessa carga positiva nessa região e nessa região, tá? Então, toda essa região aqui vai estar dispersando essa carga positiva. Então, por isso, ele se torna mais estável. Quando você faz o movimento B, você desloca o par de elétrons para o carbono sp2 terciário. Quando você desloca esse par de elétrons para o carbono sp2 terciário, você vai ter o seguinte produto de ressonância. Você vai ter esse carbono terciário, sp2 terciário, com o orbital P cheio. Então, é um carbono aniônico. E esse carbono sp2 secundário, ele vai estar com o orbital P vazio. Então, aqui está dizendo que ele tem menor estabilidade. Por quê? Porque essa carga positiva agora, ela vai gerar o efeito de hiperconjugação em apenas uma metila. Então, por isso ele tem menor estabilidade. Esse efeito de hiperconjugação, nós vamos explicar ao longo dessa aula. Então, você vê que a regra de Markovnikov, ela prevalece, ela favorece o efeito de ressonância mais estável. Ou seja, você tem sempre a entrada do eletrófilo no carbono de maior grau de hidrogenação, nesse caso aqui é o carbono sp2 secundário, e o nucleófilo entra no carbono de menor grau de hidrogenação, o menos hidrogenado, que no caso aqui é o carbono sp2 terciário. Bom, aqui nós estamos vendo uma reação que vai acontecer a adição de hidrácido. Então, você vai fazer essa adição de hidrácido numa ligação π que está realizada entre um carbono sp2 secundário e um carbono sp2 terciário. Tá? Então, nós já vimos anteriormente que os elétrons π, aqui a gente tem um substrato básico, porque a gente tem uma alta densidade eletrônica aqui. Então, o par de elétrons se desloca, captura o eletrófilo, que é o hidrogênio ionizável do ácido clorídrico, e libera para o meio reacional o ânion cloreto. Tá? Esse ânion cloreto liberado para o meio reacional através de uma etapa lenta, com alta energia de ativação, ele, no momento seguinte, ele se conecta no carbocátio intermediário, que é o mais estável, que é o carbocátio aqui terciário, através de um processo exotérmico, um processo rápido, porque aqui você está formando ligação, O par de elétrons que está no ânion cloreto, esse par de elétrons, ele vem e se conecta aqui no intermediário e gera essa ligação química, E agora você tem o encadeamento formado todo por carbono sp3, E você tem um haloalcano terciário, que o cloro está conectado aqui no carbono terciário, Essa reação, ela é uma reação que depende, na etapa lenta, ela depende da concentração do substrato e da concentração do reagente. Então, ela vai ser uma reação, a equação da lei de velocidade diz que ela é uma reação de segunda ordem, de primeira ordem em relação ao substrato, de primeira ordem em relação ao reagente, dando uma reação de segunda ordem.
Agora vamos ver a estabilidade, o efeito de hiperconjugação, né, que foi falado ainda há pouco. Então aqui, para explicar esse efeito de hiperconjugação, eu tenho um carbocátio secundário, né? Então aqui é um carbocátio secundário, aqui você tem um CH3, né, um carbono sp3, então aqui você tem um orbital sp3 com o seu par, compartilhando o par de elétrons com hidrogênio. Aqui você tem outro orbital sp3, onde o par de elétrons está compartilhado, você tem um compartilhamento de par de elétrons entre o orbital sp3 e o orbital s. E aqui novamente, par de elétrons, né, está sendo compartilhado entre o orbital sp3 e o orbital s do hidrogênio. Tá? Desse lado, a mesma coisa, já que eu tenho um CH3 aqui e aqui um CH3, tá? Essas bolinhas verdes são os hidrogênios, né? Então, aqui eu tenho uma ligação sp3s, sp3s e aqui sp3s. Mesma coisa desse lado. Então, eu vou ter um efeito de hiperconjugação que acontece da seguinte maneira. Momentaneamente, esse par de elétrons vem e ocupa esse orbital P vazio. E com isso, a carga positiva ela vai poder circular em toda essa região. Toda essa região, essa carga positiva vai poder circular, porque esse par de elétrons também momentaneamente pode vir para cá. Tá? A mesma coisa com essa metila que está desse lado aqui. Você pode também compartilhar, pegar esse par de elétrons aqui, né, que está formando a ligação carbono-hidrogênio. Né? Esse par de elétrons pode vir e ocupar esse orbital P vazio. Com isso, você vai dissipar essa carga positiva nessa região e nessa. Então, você tem toda essa região e essa região aqui para dissipar essa carga positiva. Né? Agora, aqui embaixo, eu tenho um carbocátio primário, para mostrar para você por que ele não tem grande estabilidade. O hidrogênio não exerce efeito eletrônico nenhum, né? Quem vai deslocar momentaneamente o par de elétrons para esse orbital P é essa ligação aqui, né? Carbono-hidrogênio, e essa ligação carbono-hidrogênio. Então, você vai deslocar essa carga positiva apenas nessa região aqui, ó. Então, por isso, ele acaba tendo uma estabilidade bem pequena, enquanto que o secundário você desloca nessa região aqui e mais nessa outra região aqui. Então, você tem o efeito de hiperconjugação ocasionado por duas metilas, por essa, né, e por essa aqui, certo? Então, por esse motivo, esse carbocátio aqui é o mais estável. Então, esse é o efeito de hiperconjugação. Prosseguindo, a gente vai utilizando o efeito de hiperconjugação. Aqui eu vou ter o efeito de hiperconjugação que vai ser gerado em 3 metilas. Ó. Então, esse daqui vai ser o carbocátio mais estável. Né? E aqui você tem uma amostragem do modelo molecular. Desse carbocátio, né? Ele é um carbocátio, ó, 1, 2, 3, 4, né? Então, você tem aqui 4 carbonos. Só que a carga positiva, ela está nesse carbono aqui, ó, que é um carbono que está ligado a 1, 2, 3, é um carbono terciário. Por isso, o nome desse carbocátio é tercibutila, né? Então, aqui você tem o modelo molecular dele. Então, pelo modelo molecular, você vê ó, que eu posso deslocar esse par de elétrons aqui para esse orbital P vazio, esse. E aqui também. Então, você vai ter a carga positiva deslocada nessas 3 regiões aqui. Então, ela vai ser bastante dissipada. Então, por isso ele é o mais estável. Aqui você já vai ter o efeito de hiperconjugação ocasionado apenas por 2 metilas. Então, você vê que há uma queda agora na estabilidade. Você está diante aqui de um carbocátio secundário, né?
Esse carbocátio secundário é chamado de carbocátio isopropila. Aqui você tem o efeito de hiperconjugação ocasionado apenas por uma metila, né? Então, esse carbocátio vai ser menos estável, porque ele é um carbocátio primário, né? Vai ter uma estabilidade bem pequena. E aqui você tem o carbocátio metila. Esse carbocátio metila jamais ele aparece como intermediário em reação, né? Esse carbocátio metila ele é bastante usado na reação de substituição eletrofílica aromática, aonde ele trabalha nessa reação como um eletrófilo. Tá? Então, aqui você tem o modelo molecular de cada um, né, dos carbocátios, e a gente vê que realmente esse aqui é o mais estável de todos, né, porque você tem a hiperconjugação ocasionada por essas 3 metilas. Substratos que permitem rearranjo. Qual é o objetivo dessa explicação? É você olhar para o substrato e saber se você vai ter rearranjo ou não. Então, toda vez que você tiver vicinal ao carbono sp2, um carbono terciário ou quaternário, você vai ter rearranjo. Por exemplo, nesse caso aqui, você tem vicinal ao carbono sp2, tá? Você tem um carbono terciário. Quando isso acontece, eu tenho um rearranjo molecular com migração de hidreto. Significa migrar hidreto? Significa que o hidrogênio ele é deslocado com o seu par de elétrons, né? Então, veja bem, como seria esse rearranjo? Bom, aqui você teria o par de elétrons π, né, capturando um hidrogênio ionizado, por exemplo, de um hidrácido, por exemplo, e gerando um carbocátio aqui secundário, né? Então, aqui você tem um carbocátio secundário formado e vicinal a esse carbocátio você tem um carbono terciário. Então, você pode migrar hidreto. Então, esse hidrogênio migra com o seu par de elétrons. E aí você tem isso aqui. Aqui você tinha só um hidrogênio, agora você passa a ter 2, né? Porque houve a migração de um hidreto. E como esse carbono, o hidrogênio, migrou com o par de elétrons, ele levou um dos elétrons desse carbono aqui. Então ele ficou deficiente de elétron. Então a carga positiva passa a se localizar no carbono terciário. Então você teria aqui um orbital P vazio agora no carbono terciário. Então com isso você teve um rearranjo molecular. Então você teria 2 produtos. Um produto seria a introdução de um nucleófilo no carbono secundário e o outro com a introdução de um nucleófilo no carbono terciário. A outra possibilidade é quando você tem vizinho ao carbono sp2 um carbono quaternário. Aí você tem a migração do carbânio metila. Essa metila ela vai migrar com o par de elétrons, né? Então aqui novamente você teria um carbocátio secundário, né? E aqui você teria a migração do carbânio metila. E agora o carbono catiônico seria localizado aqui nesse carbono aqui. Então você viu, migrou, a metila migrou, tá aqui ela, migração do carbônio metila, e agora você tem um carbocátio localizado num carbono terciário, né? Aí você também teria 2 produtos diferentes. Bom, agora nós vamos aprender um outro tipo de rearranjo molecular, que é o rearranjo que se processa com abertura de anel. Então esse exemplo aqui que eu estou colocando para vocês, ele é um substrato interessante que ele vai favorecer todos os rearranjos que forem possíveis. Olha só,
você tem aqui, né, o ciclo pentil, né, conectado aqui nesse carbono sp2 secundário. Então, o que vai acontecer? De imediato, você teria o deslocamento dos elétrons π, já que isso aqui é um substrato básico, você teria uma reação ácido-base, né? O deslocamento dos elétrons π na captura de um eletrófilo. Então, você teria aqui a conexão do eletrófilo no substrato. Tá? E aqui você teria a formação do carbocátion. Então, você teria esse carbono aqui, responsável, esse carbono secundário, né, responsável pela formação do carbocátion. Só que você vê bem, esse carbocátion secundário, ele é vizinho a um carbono terciário, que é esse carbono do anel. Né? É um carbono terciário endocíclico. Eu posso ter a migração de hidreto, nós já estudamos isso. Então, eu faço a migração do hidreto e agora eu gero esse carbocátion. Tá? Esse carbocátion ele passa agora a ser um carbocátion terciário. E o rearranjo continua, porque você vê que aqui, a partir daqui, você pode também fazer a migração desse par de elétrons do anel e fazer um aumento de anel, que é o que nós vamos ver aqui em seguida. Então, veja bem, está aqui o anel, né? Está aqui o carbocátion secundário, nós já fizemos no slide anterior a migração do hidreto, agora eu vou migrar esse par de elétrons que forma a ligação desses carbonos do anel. Porque eu quero migrar esse par de elétrons para cá, ó. Aí eu vou fechar agora o anel aqui, daqui para cá. Só que quando eu migrar esse par de elétrons, esse aqui em especial, ele pertence a esse carbono. Porque o carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então vai ter 1, tá? 2, 3 e esse aqui que está fazendo ligação. Então, quando eu migrar esse par de elétrons para aumentar esse anel, a carga positiva vai se localizar aqui. Então, veja bem, ó, eu migrei e a carga positiva veio para este carbono. Então, houve um aumento de anel. O anel era de 5 e agora o anel é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele é um anel de 6. Então, eu tenho um anel de 6 que está ligado a um CH2 que está ligado a um eletrófilo. Tá? Então, está aqui, ó, o anel de 6, né, que está ligado a um CH2 que está ligado a um eletrófilo. Tá? E aqui a carga positiva. Tá? Agora, veja bem, esse carbono aqui, ó, que é um carbocátion, né, secundário, que ele está ligado a um carbono e a 2 carbonos, ele é vizinho a esse carbono aqui, que é terciário. Porque esse carbono ele está ligado a 1, a 2 e a 3. Então, ele é terciário. Então, eu posso ter uma migração de hidreto, né, e gerar esse carbocátion aqui terciário. Então, migrando o hidreto, você vai ter aqui o carbocátion terciário. Tá? Então, você vê a quantidade de rearranjo que foi possível nesse exemplo citado. Cada carbocátion desse vai se conectar com um nucleófilo e vai dar um produto de reação. Então, esse substrato ele vai levar vários produtos de reação. Tá? Agora, vamos ver esse outro aqui. Aqui, de novo, eu tenho um anel de 5, né? Eu tenho aqui a ligação π, ela está num carbono secundário, né? Porque esse carbono ele está ligado a esse e a esse aqui, então ele é secundário. Então, o carbono sp2 secundário. E aqui também eu tenho um carbono sp2 secundário, porque ele está ligado a esse e está ligado a esse aqui. Só que tem o seguinte, esses 2 carbonos aqui secundários, tá?
eles são carbonos que eles têm uma vizinhança diferente, porque esse carbono secundário, a vizinhança dele é essa metila. E esse carbono secundário aqui, a vizinhança dele é esse ciclopentil. Por conta disso, eu tenho que gerar carbocátion neles dois, tanto nesse quanto nesse. Tá? Então, gerando um carbocátion nesse carbono secundário aqui, que é vicinal ao ciclopentil, eu teria isso. Agora, gerando um carbocátion nesse carbono secundário, que é vicinal à metila, eu teria isso aqui. Então, eu tenho dois carbocátions, apesar de serem todos dois secundários, eles são diferentes. Tá? Então, agora nós vamos ver aonde tem possibilidade de rearranjo. Olha só, esse carbocátion aqui, secundário, que é vicinal essa metila, ele não vai te dar rearranjo, porque os vizinhos dele é um carbono primário e um carbono secundário, então não tem rearranjo. Só tem rearranjo quando o vizinho é terciário ou quaternário. Agora vamos olhar esse outro carbocátion secundário. Esse aqui vai te dar rearranjo, porque ele é vizinho a um carbono terciário. Esse carbono, que eu estou apontando aqui com a setinha, ele é terciário, porque ele está ligado a 1, a 2 e a 3. Então, ele é terciário. Então, eu vou ter rearranjo com a migração de hidreto. Você vê que o hidrogênio está escondido aqui, né? Porque o carbono ele tem que formar 4 ligações. Então, 1, 2, 3, e o hidrogênio está escondido aqui. Então, eu vou migrar esse hidrogênio que está escondido aqui, que é um hidrogênio terciário, e vou gerar um carbocátion terciário. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, esse aqui nós vimos que não dá rearranjo, mas esse aqui dá. Né? Então, eu tenho rearranjo. 2 rearranjos que eu posso ter aqui. Um com a migração de hidreto. Né? Que vai dar um carbocátion bem aqui, e o outro com aumento de anel. Então, aumentando o anel, você vai deslocar esse par de elétrons para cá, e a carga positiva vai ficar aqui. Então, você aumentou, né, o anel. Agora, você tem um anel de 6 com uma carga positiva aqui. E você tem também esse carbono aqui, né, que é um carbono secundário, né? Ele é vicinal, um carbono secundário endocíclico, porque ele está dentro do anel, ele é vicinal a esse carbono aqui que é terciário, porque ele está ligado a 1, a 2 e a 3. Então, você tem migração de hidreto gerando esse carbocátion aqui. Então, você vai ter vários produtos de reação. Né? Nós temos a migração do hidreto daqui, né, que vai dar um carbocátion bem aqui. Tá? Temos o aumento de anel, que vai favorecer esses 3 carbocátions aqui. Então, vamos ver aqui os produtos que seriam formados. Ó. Eu teria, primeiro, a conexão do nucleófilo no carbono aqui secundário, onde eu formei o primeiro carbocátion. Aqui, o nucleófilo também conectado no outro carbono secundário, que é vicinal ao ciclopentil. Né? Nesse carbono terciário, que quando você forma o carbocátion aqui, você tem migração de hidreto, então ele pode se conectar aqui. Tá? Você teve aumento de anel, então ele pode se conectar aqui. E quando houve o rearranjo, veio para o carbono terciário, favorecendo a conexão do nucleófilo também aqui. Então, com isso, você teria esses 5 produtos de reação. Tá? Aqui a sugestão de leitura para vocês, né? O livro dos Solomons. E aqui o livro que está no blog, né? Que é o livro que eu fiz para a educação à distância. Lá você tem vários exercícios resolvidos com a explicação que foi dada na aula de hoje. Não se esqueça de curtir a nossa página e se inscrever no nosso canal. Tá? Fiquem com Deus.